Boa noite, irmãos. Hoje é dia 7 de setembro de 2025, estamos iniciando o nosso culto, Igreja de Interlagos. Estamos no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. E visitem também o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Eu queria fazer uma reflexão com os irmãos com uma carta que Paulo fez ao 1 Coríntios, que ele resume, de certa maneira, muito do que é o Evangelho, né? O Evangelho não é uma bula de cura de males terrenos. O Evangelho não é uma doutrinação filosófica, não é. O Evangelho não é simplesmente uma história com um fim moral bonito, não é. Talvez seja um pouquinho dessas coisas, mas não é isso, irmãos. Porque muitas pessoas achavam que Paulo iria estender o que eles já sabiam no Velho Testamento, né? Então, o Evangelho não é uma explicação do Velho Testamento, não é também. Né? E Paulo deixou muito claro nessa carta que ele fez aos Coríntios, está em 1 Coríntios, capítulo 2, que eu vou pedir licença para os irmãos para a gente ler o capítulo 2 inteiro, que são 16 versículos só, para vocês verem como Paulo fez um resumo do que é o Evangelho, como ele é aplicado nas nossas vidas, como a gente tem que verificar o poder que existe no Evangelho, o poder que existe na palavra de Deus, a redenção do homem que existe através do Evangelho, as palavras de sabedoria que existem no Evangelho, o amor que emana do Pai através do Evangelho. Então, isso é mais ou menos o que Paulo explica aqui, e eu queria ler com os irmãos. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui na minha Bíblia, né, que o nosso, o subtítulo às vezes muda, né, que está proclamando Cristo crucificado. Né? No meu está escrito assim, o caráter e o alvo da pregação de Paulo, que se complementam, né? Vamos dizer, não se contradizem, se complementam esses dois subtítulos. Então, fala assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me expus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Paulo está dizendo aqui que ele foi na humildade conversar com eles, porque Paulo via o quão grandioso era o evangelho, que Paulo ele quis se anular perante o evangelho. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Foi o que eu falei, irmãos. Isso aqui não é filosofia, não é um bom exemplo, não é um fundo de moralidade, não é. É um pouquinho, sim, mas não é isso. É muito mais que isso. Aí ele continua. Não fui falar palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele foi me demonstrar o que era o Espírito de Deus, que aqui vocês estão vendo que o Espírito está em letra maiúscula. Está falando do Espírito de Deus, verso 5. Para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, irmãos, porque tem muitas pessoas com esperança, achando que as coisas vão se resolver, com fé, né, em ciência, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando sobre os especialistas, né, que dão as opiniões que você não sabe quem são esses especialistas, de onde eles vêm, onde eles são formados, e aí fala, não, mas os especialistas já falaram isso, isso e aquilo, você tem que fazer essa conduta, porque os especialistas já falaram que tem que ser assim. Porque, irmãos, a gente chegou num ponto da nossa civilização que o que a gente ouve nos meios de comunicação, principalmente nos meios de comunicação oficiais, televisivos, de jornais, de revistas, dessa mídia estabelecida, né, essa grande mídia estabelecida, muitas coisas do que nós ouvimos, irmãos, não é informação. E pior do que a pessoa ficar na ignorância, não ficar informada daquela situação, é ela ficar desinformada. E isso acontece muito, né? Uma desinformação. Então, o que acontece? Tudo que a gente ouve na mídia, a gente tem que ter um filtro, porque muitas coisas não refletem a realidade, principalmente em política, em economia, em coisas jurídicas, em coisas geopolíticas, né? Então, o que chega a nós são os que os poderosos querem que a gente acredite. E isso nem sempre reflete a realidade. Vamos continuar aqui, irmãos. Então, o que Paulo fala, olha, o que eu estou falando para vocês não é a sabedoria do homem, não é a ciência. O que eu estou passando para vocês é poder de Deus. É uma coisa muito maior do que vocês imaginam. Verso 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Ele vai falar por que ela é oculta em mistério, a qual ordenou Deus antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso, irmãos, a gente vai ver na glória. A gente já desfruta uma centelha, um pouquinho aqui, né? Quando a gente sente paz em meio a tribulações, quando a gente tem esperança de vida eterna, quando a gente crê que o Pai está cuidando de nós, quando a gente sente as misericórdias do Senhor em nossas vidas, a gente está tendo uma centelha, mas aqui está falando, olha, as coisas que Deus preparou para nós não subir o coração do homem, a gente não tem nem ideia do que seja, irmãos, a glória de Deus, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? A gente sabe as coisas do homem, sabe? Muitas coisas. Que o homem é violento, que o homem é mentiroso, que o homem é dissimulador, que o homem é enganador, a gente sabe, né? As coisas do homem a gente sabe, mas, peraí, que nele está, verso 11, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
Não é isso que nós estamos buscando aqui hoje, irmãos, mas o Espírito que provém de Deus. Estamos buscando o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Irmãos, com sabedoria humana eu não consigo convencer ninguém de nada, aliás, mas com as do Espírito Santo, com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Não é possível, irmãos, a gente comparar coisas humanas com coisas espirituais. Eu só consigo comparar coisas espirituais com coisas espirituais, porque elas se equivalem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não podem entender. O homem natural, irmãos, ele pensa nas coisas do mundo e ele raciocina como as coisas do mundo. O homem natural só vai conhecer as coisas de Deus quando ele aceitar Jesus Cristo no seu coração, quando ele aceitar o Espírito Santo governando a sua vida. Aí ele vai entender as coisas espirituais. Porque o homem natural, para ele, é tudo concreto, é tudo dinheiro, trabalho, gasto, compra, venda, usufruir as coisas do mundo. Esse é o pensamento do homem natural. O homem natural não consegue alcançar o valor de uma oração, o valor de uma leitura bíblica, o valor de um louvor, o valor de sentir a presença de Deus, o valor de ter fé no porvir. O homem natural não consegue alcançar essas coisas, irmãos. Essas coisas, como aqui diz, elas se discernem espiritualmente. Para o homem natural, isso é loucura. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ele não é enganado. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que vai instruir Deus, irmãos? Apesar que tem muita gente que a gente conhece, que se acha Deus, que se acha semideus, que se acha professor de Deus. Aqui está falando. Essa gente, irmãos, não conhece nada além de um poder provisório, de um poder que é dado pelo dinheiro, que se esvanece. Mas nós temos a mente de Cristo, porque conhecemos a Cristo, porque buscamos a Cristo, porque cremos em Cristo, porque sabemos o valor, a importância e o tamanho do Espírito Santo em nossas vidas. Isso, irmãos, não digo isso por arrogância, muito pelo contrário, não existe merecimento em nada em nós, não existe merecimento em nada no homem, mas pela imensa misericórdia do Senhor, pelo imenso amor com que Deus nos amou, a gente pode experimentar um pouco da sua glória. Não que em nós, eu não acredito, irmãos, em calvinismo, em predeterminação, que uma vez salvo, sempre salvo, nada disso. Eu acredito que cada dia estamos buscando Jesus, estamos buscando a sua misericórdia, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Temos que todo dia buscar essa vida, fidelidade em Cristo. E quando eu falo nós temos a mente de Cristo, isso aí quer dizer que nós estamos buscando, entende? Que ninguém chegou a essa perfeição. Nem Paulo, que é o maior exemplo do apostolado bíblico, ele julgava que não tinha alcançado. Imagina eu, imagina nós, irmãos, né? Mas estamos buscando, estamos no caminho
sabendo que existe um autor e consumador da nossa fé, que existe um Salvador, que existe um Deus que se propôs a anular uma condenação que era contra mim. E essa busca, irmãos, que faz parte da vida cristã. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na ação do Espírito Santo para as nossas vidas. E isso me faz uma pessoa cristã, uma pessoa que ama os valores cristãos e abomina os valores que vão contra o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Ficar com essa palavra de reflexão, eu só vou fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, para com a tua igreja, Pai. Hoje, Senhor, muitas igrejas estão reunidas, Senhor, te buscando, declarando, Senhor Deus, que a nossa dependência por ti, Senhor, declarando que só tu és o nosso Deus, só tu és o nosso Senhor, só tu és o nosso Salvador, só tu és a razão da nossa existência, Pai. Senhor, abençoe esse culto, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Traga-nos, Senhor, o teu refrigério. Nos edifica, Senhor Deus, na tua palavra. Nos molda, Senhor, conforme a tua santa e bendita vontade, Pai. Nós te somos gratos, Senhor. Nós te somos gratos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoe esse culto, abençoe cada um que ouvir essa palavra. Abençoe cada irmão aqui, Senhor, e cada família aqui representada, Senhor. Que nossa casa, Senhor, esteja firmada na rocha, que é Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.